Além do Bitcoin, existem mais de 15 mil outras criptomoedas. Mas aparentemente, de acordo com um estudo, a América Latina já escolheu a sua altcoin preferida. E é sobre isso que a gente vai ver aqui agora no vídeo do Cointelegraph Brasil. De acordo com os indexadores de preço do mercado cripto, como o próprio CoinMarketCap, então como o CoinGecko, existem milhares de outras criptomoedas sem ser o Bitcoin no mercado. Listado no CoinGecko, por exemplo, que é o principal competidor do CoinMarketCap, na minha opinião, existem 14.678. Isso, de novo, só são as criptomoedas listadas nesse site. Existem muito mais. Se a gente acessar o CoinPaprika, por exemplo, que é um outro indexador de preço, ainda existe mais do que tem listado no CoinMarketCap e mais do que tem listado no CoinGecko. Então, a gente pode supor que, pelo menos, existem 15 mil criptomoedas. E dentre dessas 15 mil criptomoedas, a gente consegue ver algumas características entre elas. Sem sombra de dúvida, o maior competidor, digamos assim, do Bitcoin é o Ether, que não é um competidor, porque o Ether ele nunca buscou ser uma moeda, ele nunca buscou ser um meio de pagamento. O objetivo do Ethereum era, de fato, criar uma plataforma de computação descentralizada, onde os desenvolvedores conseguiriam fazer as suas aplicações, fazer os seus apps descentralizados rodando em cima de uma blockchain pública. Então, ele não é um competidor direto do Bitcoin, mas, de qualquer forma, é uma criptomoeda que não é o Bitcoin. Daí vem o nome altcoin, é uma alternative coin, uma moeda alternativa. Eu até tenho dúvida se em pleno 2024... o ETH, o Ether, continua sendo uma altcoin. Eu acho que ele já é maduro, robusto o suficiente para ser considerado um ecossistema próprio, não uma moeda alternativa, que nem o próprio nome diz de altcoin. Inclusive, na questão de domínio, né, se a gente pegar o market cap de todas as criptomoedas, dá cerca de 2 trilhões, 56% disso é referente ao Bitcoin e 14,5% disso é referente ao Ethereum. Aqui a gente consegue ver, inclusive, que a gente está num momento que está aumentando, inclusive, a dominância do Bitcoin em relação aos últimos períodos. Que a gente consegue ver que o Bitcoin está crescendo ao longo dos últimos meses, inclusive. Mas, de qualquer forma, o Ethereum representa um percentual bastante significativo de market cap e já tem um ecossistema próprio muito grande. Então, eu tenho algumas dúvidas se ele ainda pode ser chamado de altcoin. Mas, considerando altcoin, o que viria na minha cabeça é o que o Ether, o ETH, seria o favorito, a altcoin favorita dos usuários. E, de acordo com uma pesquisa feita pela exchange latino-americana Bitso, não é bem assim. A Bitso, para quem não sabe, é uma exchange que foi fundada no México, mas está presente basicamente em toda a América Latina, com forte presença no México, Brasil, Argentina, enfim. A Bitso é bastante forte e, inclusive, eles também têm um canal de comunicação muito grande com a América do Norte, com os Estados Unidos, para fazer, inclusive, remessas internacionais, né? A Bitso é muito forte nessa parte também. E, de acordo com um estudo feito pela Bitso, em 2024, no primeiro semestre de 2024, a Solana foi a altcoin mais popular na América Latina. Inclusive, eles divulgaram aqui esse relatório que a gente pode ver que a Solana dominou, de fato, a parte assim, de altcoin com 22% da composição média da carteira dentre os seus usuários, que sendo a altcoin com maior peso entre os mais de 50 tokens que a Bitso reporta ter listado em sua plataforma. Além disso, a Bitso concluiu em sua análise dos dados que houve um aumento generalizado na preferência por Solana, especialmente nos mercados da Argentina, Colômbia e México, onde foi registrado um crescimento na preferência que passou de 2% para 3% entre os usuários argentinos e de 3% para 4% entre os colombianos e mexicanos. No caso do Brasil, foi resultado de que a preferência manteve os mesmos 4% que tinha desde o ano passado. Sem sombra de dúvida, um dos fatores que mais contribuiu para o sucesso da Solana ao longo desse ano de 2024 foram as meme coins na rede da Solana. As meme coins na rede da Solana foram uma verdadeira febre, continuam sendo uma verdadeira febre, e todos os dias surgem, se não centenas, pelo menos dezenas de novas meme coins baseadas em Solana, e diversas dessas tendo algum sucesso dentro do mercado cripto de uma forma geral. Inclusive, se a gente for olhar o preço da própria Solana, é claro que se a gente for ver aqui um recorte de 7 dias, está em queda, como o mercado cripto como um todo está em queda. Mas se a gente for ver um recorte um pouquinho maior, por exemplo, que eu vou pegar de um ano para cá. De um ano para cá, a Solana valorizou 573%.
Ela estava ali abaixo dos $20 e agora está 131. E sendo que nos 131 a gente já está em queda, porque esse ano a gente já chegou a passar dos $200 novamente. Não é all-time high da Solana. All-time high da Solana foi há bastante tempo atrás, foi há 4 anos atrás, em 2020, aqui ó, desculpa, em 2021, há 3 anos atrás, em $260. Essa foi a all-time high da Solana. Chegou perto, mas agora a gente está a 130. E muitos fatores estão apontando para um crescimento da Solana, como por exemplo o aumento do interesse dos institucionais. Um exemplo claro disso é o fato de já ter um pedido registrado na SEC de uma aprovação de um ETF de Solana Spot no mercado americano. Vai ser aprovado ou não vai? Só o tempo vai dizer. Com essa diretoria atual da SEC, eu acho extremamente improvável. Com uma eleição, com uma possível eleição do Donald Trump, isso pode ser possível, porque afinal de contas ele já até falou na Bitcoin Conference, que foi em Nashville nesse ano, ele já falou que ele vai mudar toda a diretoria da SEC. Ele vai colocar mais pessoas crypto-friendly, né? Ele está com um discurso bastante amigável ao Bitcoin, bastante amigável à indústria cripto. Então, se ele for eleito, eu até acredito numa aprovação. Mas enquanto a gente aguarda isso nos Estados Unidos, aqui no Brasil, a gente já teve os 2 primeiros ETFs de Solana Spot aprovados pela CVM. E, inclusive, na semana passada, a gente teve o primeiro ETF de Solana Spot do mundo com a negociação iniciada aqui no Brasil. Que o ETF de Solana da QR Capital atraiu apenas 15,5 milhões em sua oferta inicial. Apenas 15% do valor captado em 2021 pelo QBTC11, que foi o primeiro ETF de Bitcoin à vista no mercado brasileiro. Atraiu menos interesse do que o do Bitcoin, que já era esperado, menos interesse do que o do Ether, o que também já era esperado, mas de qualquer forma realmente atraiu um volume relativamente pequeno. Isso de qualquer forma não descaracteriza o interesse dos institucionais pelo ETF de Solana. Os institucionais têm interesse, a gente tem visto muito institucional comprando, muitas empresas buscando formas de comprar, a gente tem visto também um aumento do interesse do varejo por Solana, mas de qualquer forma o atual momento não é bom. O atual momento é um momento de queda de todo o mercado cripto. Aqui eu estou no CoinMarketCap, vamos ver aqui os últimos 7 dias. Aqui ó, no top 10 todos caíram. Ó, vamos aqui, top 15, todas caíram. No top 20, 2 subiram. A Litecoin 2% e a Leo subiu 0,16%. Aí a Uniswap, 23º, 1,94%. 25º, a Monero, subiu bastante, 7%. Mas a gente pode ver que a maior parte dos projetos estão em queda intensa. Queda aqui de 15%, 20% a Render, que é um projeto que eu gosto bastante, de inteligência artificial, né, de poder computacional para inteligência artificial, que inclusive acabou de mudar de rede, era baseada na rede do Ethereum, passou para uma blockchain própria, está caindo aí nos últimos 7 dias, caindo quase 20%. Então a gente está num momento de queda intensa do mercado cripto. Mas apesar de estar em queda, algo que a gente consegue ver é que as baleias do mercado cripto estão entusiasmadas, estão otimistas com médio e longo prazo das criptomoedas, especialmente do Bitcoin. Se a gente pegar isso, as baleias do Bitcoin como métrica, a gente consegue ver vários momentos que elas acumularam, onde o mercado estava em queda e na sequência o mercado voltou a subir. E é justamente o que está acontecendo agora. As baleias estão acumulando mais e mais e mais e mais Bitcoin. Carteiras com mais de 100 BTC atingem máxima de 17 meses. O número de carteiras de Bitcoin com 100 Bitcoins ou mais acaba de atingir uma máxima de 17 meses após o aumento no acúmulo de moedas no mês passado. Mostram que mais de 283 carteiras conseguiram ultrapassar a marca de 100 Bitcoins em agosto. E quem está falando isso é Sentiment, que é uma empresa que faz análise on-chain, que faz análise da blockchain, para a gente conseguir pegar justamente essas métricas. E isso é, sem sombra de dúvida, uma sinalização extremamente positiva, pensando no médio e longo prazo. Porque muitas vezes a grande massa, o varejo, se desespera com o preço do momento, mas essas baleias acabam pensando mais no longo prazo e acabam tendo uma visão muitas vezes melhor da real situação. Então, apesar da gente estar em queda das principais criptomoedas, inclusive a Solana, que pelo visto é a altcoin mais popular da América Latina, ao menos em 2024, no médio e longo prazo, essas baleias estão otimistas com o mercado cripto de uma forma geral. E que nem eu falei, na minha opinião, um dos motivos do sucesso da Solana ao longo desse ano de 2024 estão sendo justamente as meme coins que surgiram dentro da rede da Solana, utilizando a blockchain da Solana. Eu, particularmente,
gostava muito da Solana ali antes do colapso da FTX. Se você não sabe, se você chegou no mercado depois de 2022, do final de 2022, a FTX, a falida exchange FTX, tinha uma relação muito grande com a Solana. Era um dos grandes investidores da rede da Solana, um dos grandes financiadores, e todo o ecossistema da FTX participava do ecossistema da Solana. Então, naquele momento, eu apostava muito justamente pela FTX ser uma das maiores do mundo. Naquele momento, eu era bastante exposto em Solana, inclusive. A FTX colapsou, a Solana sofreu com isso, mas de qualquer forma, a Solana mostrou que com trabalho conseguiu se recuperar. Os desenvolvedores trabalharam bastante ao longo desses últimos 2 anos e o projeto não só se recuperou, como tem sido um dos melhores projetos em termos de performance em 2024. E de novo, um dos grandes responsáveis por isso foram as meme coins rodando em cima da rede da Solana. Se você não sabe o que é meme coin ou sabe muito pouco sobre isso, eu vou colocar um vídeo aqui para você onde a gente explicou um pouquinho melhor sobre as meme coins, e aqui eu vou colocar um vídeo para você explicando sobre os diferentes tipos de carteira e como você consegue fazer a autocustódia das suas criptos, seja meme coin, seja Solana ou seja o Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda que você quiser. Muito obrigado pela sua companhia, a gente já tem um encontro marcado aqui nos próximos vídeos do nosso canal.